Olá, profissionais da educação, né? Professores, professoras, diretores, gestores de uma forma geral. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa de alfabetização ambiental. Eu sou Sumaia Mesquita, sou professora da rede, estou como formadora EFAP e este é o meu sinal. Sou uma mulher de pele parda, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos e hoje estou vestindo uma camiseta na cor nude com um desenho de folhas de palmeiras do lado direito. Estou também usando calça jeans e tênis na cor nude também, tá certo? Bom, e claro, hoje no nosso programa de alfabetização ambiental temos muitas coisas interessantes aí, espero que você esteja ligadinho. E para que a gente também consiga ver a sua participação, vou logo avisando, senão eu me esqueço, né? Nós estamos em 3 canais, o de gestão, de desenvolvimento profissional 1 e profissional 2. E aí, se você estiver nos assistindo pelo aplicativo, eu vou pedir para vocês utilizarem o chat dos de desenvolvimento profissional 1 e 2, porque assim eu consigo ler as interações de vocês. Mas também estaremos pelo YouTube. Só que aí no YouTube, quem vai estar vai ser a minha parceira de hoje, a Patrícia Seabra. Seja bem-vinda, Patrícia. Olá a todos e todas. Eu sou a Patrícia Seabra, sou professora da rede do componente de biologia. Aqui na EFAP estou como formadora, frente à equipe de modalidades, especificamente modalidade EJA. Sou uma mulher de pele branca, olhos e cabelos castanhos. Hoje estou usando óculos, não é de costume, mas estou usando óculos hoje. Estou usando uma camiseta branca, uma calça na cor creme com listras azuis e tênis, tá certo? E hoje, para esse nosso 5º diálogo, temos aqui a participação do nosso especialista, Renan Inácio Marco Antônio. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado a todos vocês pelo convite. Muito importante para mim estar aqui hoje. Realmente falar sobre eficiência energética, energia é um tema ali muito interessante e necessário nos dias de hoje. Vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele clara, estatura mediana baixa, cabelos escuro, um pouco grisalhos, barba também já um pouco grisalha. Estou usando uma camisa no tom verde, uma calça preta e um sapato preto também. Certo. Então, olha só, pessoal, esse programa Alfabetiza Ambiental, ele está de acordo com a resolução conjunta da CEMIL, da SEDUC 01 de 2019. O público-alvo, né, desse programa são os profissionais PECs do quadro da área do conhecimento, equipes gestoras, professores, funcionários de todas as etapas, anos iniciais, finais, ensino fundamental e médio, tá certo? E os nossos objetivos é promover o desenvolvimento de temáticas socioambientais que estejam em consonância com o currículo paulista para contribuir com a ampliação do repertório teórico-metodológico dos profissionais e estudantes da rede. Passo aqui, então, para que vocês tenham conhecimento do nosso cronograma já desenvolvido neste ano de 2025, dentro do programa Alfabetiza Ambiental. Tivemos já um diálogo sobre mudanças climáticas lá no mês de abril. Falamos também sobre resíduos sólidos no mês de maio. Voltamos a falar de mudanças climáticas em julho. Falamos sobre hortas em setembro e hoje vamos falar sobre energia, tá certo? A nossa ideia é que tenhamos novos diálogos, né? Disponibilizaremos depois as novas datas para que vocês possam nos acompanhar aqui, tá certo? A programação que já foi realizada tange, na verdade, né, todos esses temas que eu vou mostrar para vocês aqui, que é conservação da biodiversidade, resíduos sólidos, mudanças climáticas, preservação da qualidade da água e energia, ok? Sumaia? Bom, então aí nós temos os QR Codes que você pode direcionar tanto para ter acesso à nossa sala do futuro, nesse caso, para ter acesso ao repositório, mas também ao banco que a gente tem das referências dos diálogos e os materiais disponibilizados no 2º QR Code à direita. Bom, e sem mais delongas, né, a gente vai trazer aqui sobre eficiência energética. Então, um especialista, né,
O Renan vai trazer aqui. Só lembrando de novo, fazer mais um apontamento, viu, Paty? A gente está nos canais de gestão, só que não dá para abrir o chat lá. Então, eu estou pedindo para vocês se redirecionarem para o de desenvolvimento profissional 1 e 2 no aplicativo e no YouTube também o de desenvolvimento profissional, tá certo? Então, tem 2 links aí lá no YouTube de desenvolvimento profissional. O chat, né, os comentários vão estar abertos ali para vocês interagirem com a gente, fazer perguntas, né? A gente vai soltar perguntas também durante a apresentação. E aí, vocês respondem para a gente, tá certo? Então, é isso. Renan, o que é energia? Ai, que pergunta gostosa, né, pra gente começar. A ideia aqui desse bate-papo, vamos dividir ela em 4 momentos para que a gente consiga construir junto aqui um conceito importante do porquê a eficiência energética deve estar em sala de aula. E nada mais palpável de eu explicar a eficiência energética do que a gente explicar o que é energia. Energia nada mais é do que a capacidade de realizar trabalho. Ou seja, ela é tudo aquilo que permite movimentar, aquecer, iluminar algo. Dentro da física, quando a gente fala de energia, a gente tem vários tipos de energia. A gente tem energia mecânica, térmica, elétrica, química, solar, entre todas essas que a gente colocou aqui no slide, mas o que é importante destacar? Energia não é só energia elétrica, que é o que chega nas casas. A energia mecânica, ela pode ser energia potencial, a energia cinética. O que é a energia potencial? Quando eu coloco um livro no alto de uma prateleira, eu estou elevando a minha energia potencial, onde a gravidade pode estar atuando. A energia térmica é quando eu estou aquecendo algo com o fogo. A energia química é quando eu estou movimentando algum átomo. Então, é importante a gente estar falando sobre isso, mas hoje, em especial, no nosso bate-papo, a gente vai falar sobre energia elétrica, né? Porque eu acho que faz mais sentido para a gente trazer aqui um pouco sobre a eficiência quando a gente trata o assunto de energia elétrica, e eu vou abordar um pouquinho as fontes de energia elétrica que nós temos hoje. As fontes de energia elétrica são aquelas fontes que transformam a energia através de algo. Então, eu tenho uma energia hídrica, por exemplo. Eu transformo o movimento da água em energia elétrica. Hoje, a gente divide as energias em 2 tipos. As energias renováveis e as não renováveis. E por que a gente divide isso? E é importante a gente ter esse conceito. Energias renováveis são todas as energias que elas se renovam automaticamente com a natureza. Ou seja, não precisa de nenhuma ação do homem ou nenhuma ação prolongada para que ela se renova. E as não renováveis, elas têm uma finitude, e o tempo de reconstrução na natureza desse material que a gente está usando para gerar a energia, ele é muito maior. Aqui a gente tem alguns exemplos de fontes renováveis e fontes não renováveis, que é a energia hídrica, solar, eólica, a biomassa, a gente tem como fonte renovável, e as fontes não renováveis, que é o petróleo, a termoelétrica, nuclear e carvão. Eu não vou me aprofundar muito nos impactos de cada uma dessas energias, porque eu vou fazer um convite para os professores que já estão assistindo a gente. Ano passado a gente teve um diálogo de energia. No final do ano passado, quem ministrou foi o professor Eduardo, um amigo meu. E ele aprofundou ali nos impactos da energia hídrica, na energia solar. Então eu convido para todo mundo que está acompanhando aqui a gente, dar uma olhada, porque a gente tem os impactos das energias renováveis e das não renováveis. Às vezes, quando a gente para pensar numa energia não renovável, poxa, por que a gente ainda está utilizando ela, né? Quais são os impactos que a gente tem no sistema elétrico? E a gente tem que entender que, às vezes, ela é a vilã, quando a gente fala de aquecimento global, mas ela, hoje, é o que nós temos, às vezes, de segurança energética, porque é uma energia contínua e despachável. Diferente da eólica e da solar, onde a gente tem as intermitências. Eu não consigo gerar energia através da solar durante a noite. Então, como que eu atendo no período da noite sem a fonte solar? Então, quando a gente fala de fontes de energias, é importante a gente ter a consciência do impacto de cada uma delas perante a sociedade. Mas convido realmente vocês a assistirem a live que teve ano passado com o professor Eduardo.
E aqui eu só queria também trazer um cenário da matriz energética do Brasil. E por que trazer um cenário da matriz energética do Brasil? Porque hoje o Brasil ele desprende de uma matriz majoritariamente renovável. A gente tem aqui fontes renováveis que elas representam mais de 80% de toda a oferta de eletricidade do Brasil. E por que isso é interessante, a gente está sabendo? Quando a gente está olhando para o futuro e a gente pensa, poxa, se fala muito na transição energética, energia limpa. Poxa, o Brasil tem uma matriz que é mais de 80% renovável. O Brasil não deveria estar se preocupando com isso. Muito pelo contrário. Quando a gente fala, e vamos falar mais para frente, da transição energética, é uma janela de oportunidade que nós temos para se destacar perante aí as outras nações, pois a transição energética ela é um momento, né? Então a gente está vivendo esse momento e a gente tem que olhar para nós como país e como ação, como tipo, um país continental, e quais são as maneiras e quais são as oportunidades de melhorarmos ali perante a matriz. Visto que a gente tem uma dependência hídrica muito forte, quais são as próximas ações, quais são os próximos passos que a gente pode pensar? A geração solar é o caminho? Então fica esse questionamento aqui. Talvez sim, talvez não. A gente tem que pensar todo no sistema elétrico brasileiro e como que esses impactos têm no dia a dia. Reforçando aqui um pouco sobre o cenário brasileiro, eu acho que é interessante a gente pensar também no caminho da energia. Como que essa energia chega até as nossas casas, né? Qual que é todo o caminho que ela percorre? Aí, por favor. Quando a gente fala de caminhos da eletricidade, eu fiquei pensando, tipo, nossa, como que eu vou abordar isso de uma forma que não seja muito chata? E a gente pensa em geração, transmissão e distribuição de energia. Na geração, a gente tem as usinas hidrelétricas, as usinas solares, as usinas eólicas, que é onde a gente faz a conversão da energia, que é aquele tema que eu abordei, tipo, a energia ela não é só a elétrica. Então a gente tem que aprender a converter a energia existente para transformar ela em energia elétrica. E nesse momento, quando a gente pensa na geração de energia, a gente pode imaginar que as usinas elas são como se fossem fábricas, que ela fabrica a energia. A gente sabe que aqui é uma forma bem lúdica, didática, para que a gente absorva e consiga repassar, né, para os alunos como que a gente vai deixar esse conhecimento sobre a energia. Então, para passar para os alunos, pensa que ela é uma fábrica de energia, ela está transformando uma energia existente. Então, uma eólica, a energia dos ventos, ela transforma na energia elétrica. E a parte de transmissão, quando a gente pode pensar que ela é como se fosse as rodovias, fazendo uma analogia, assim, que ela carrega a energia em longas distâncias. Então, quando você está numa rodovia, no carro, e você vê aquelas torres altas, e elas com cabos ali, às vezes com umas bolas laranja, assim, elas são as torres de transmissão, onde a energia ela é elevada a uma tensão muito alta para poder percorrer longas distâncias. Então, a gente converte pela fábrica e na transmissão é onde a gente distribui como se fossem as rodovias. E chega na distribuição de energia, que é nos grandes centros ou nas cidades, que a gente pode falar. A distribuição, quando a gente para fazer uma analogia, a gente pode pensar que ela é como se fossem as ruas das cidades. Então, a gente tem as rodovias que chegam até as cidades em alta tensão. Chegando nas subestações, elas abaixam essa tensão para que elas chegam entregue dentro das casas numa tensão adequada para o consumo. E aí uma tensão adequada no consumo, a gente fala até a questão de segurança energética para você receber uma energia de qualidade e numa tensão segura, dentro das normas. Então, sempre que a gente falar de eficiência energética, a gente também não tem como fugir muito do tema de segurança energética. Esse caminho, toda essa parte de geração, transmissão e distribuição de energia, elas são todas reguladas pelo órgão que é a Agência Nacional de Energia Elétrica.
que é a ANEEL. Toda essa parte de monitoramento, regulações públicas, sanções, às vezes, e penalidades, a ANEEL que faz toda essa regulação. Por isso, quando a gente fala, nossa, é importante você ter uma fonte de energia segura, é importante você saber de onde está vindo, a ANEEL está regulando para que você tenha o mínimo de interrupção de energia, para que você tenha uma frequência correta que não queime os seus aparelhos. E isso você não consegue garantir no gato, por exemplo, nas fraudes não técnicas. Por isso que eu acho até interessante a gente aborda o caminho da eletricidade, que muito além de gerar, transmitir e distribuir, e aí a distribuição é onde chega na sua residência, tem toda uma parte regulatória, né, e de segurança, onde as distribuidoras, transmissoras e geradoras de energia são obrigadas a cumprir, e elas são monitoradas a todo momento disso. Então, quando a gente para pensar toda essa cadeia, a gente não consegue falar de eficiência energética sem falar de segurança energética. Então, a gente precisa ali sempre reforçar, tipo, nossa, será que a energia que eu tenho, ela é segura? Então, é um ponto sempre para a gente estar pensando. Então, posso pensar que se é importante para um estudante entender todo esse trajeto desse caminho, né, de uma forma mais lúdica, como você trouxe aqui para os anos iniciais, sobre a questão das usinas, né, como que elas transformam essa energia, e aí até chegar no ensino médio, que aí você vai falar, olha, a energia potencial da água que cai, que gira a turbina, né, depois a gente tem o transformador. Então, todo esse processo para que quando ele saia do percurso escolar, ele entenda que a geração de energia ocorre a partir de uma usina, né, e que a gente tem as redes de transmissão, e aí quando ele estiver viajando num processo, né, e a gente espera sempre que os nossos estudantes tenham essa possibilidade de sempre vivenciar essas passagens, observar, né, essas linhas de transmissão e a distribuição em subestações que são ali mais locais, né? Então, perto de onde eu moro, por exemplo, tem uma subestação, onde eu dava aula também tinha, bem próximo da escola, assim, era bom, né? Eu gostava. Porque sempre eu sabia que ia para a escola e ia ter trabalho. A não ser que desse muito ruim, porque ali sempre tinha energia, né? Falta de energia, a gente não tinha. Então, às vezes, você chega na escola, e aí? Vai fazer o quê, né? Não está sem energia. Então, lá não tinha problema, tá certo? Bom, então, entender todo esse percurso. Então, ainda que seja nos anos iniciais, né, nesse momento que o estudante pequenininho ali está tendo essa primeira ideia sobre energia, sobre transformação, e essas analogias, elas são importantes, sim, porque depois ele vai ampliando esse repertório e integrando isso ao conhecimento, né, técnico dele, inclusive não só pela idade, mas também porque ele vai adquirindo na escola. Então, isso é bacana. Então, de onde vem a energia que chega, por exemplo, na nossa escola, na nossa casa, e que ele consiga lá na frente ampliar esse repertório dele, já sabendo na usina, as transformações, qual transformação, a gente trabalha muito isso. Meu componente curricular oficialmente é química, né? Mas eu sou apaixonada por meio ambiente, tá certo? E essas transformações, essa visão geral da energia primária, as energias secundárias e como está acontecendo essa transformação, ela é enriquecedora, né? Então, e a gente às vezes tem uma visão assim, meio preconceituosa da física. Bom, estou dizendo assim, Sumaia passada, tá certo? Estou falando por mim, não sei de vocês. Mas não é preconceituosa, é porque às vezes a gente precisa quebrar esse tabu também, né? Acredito eu. As pessoas falam, mas energia é algo super importante. Você trouxe aqui a questão da matriz energética do Brasil, e isso traz um conhecimento assim espetacular para a gente falar assim, olha só, nós estamos quase ficando pioneiros na situação, né? Então, olha só que importante também. Mas, lógico que eu acho que tem bastante a melhorar, a gente sabe que tem problemas, e aí eu acho que melhorar, mas também ajeitar esses problemas, principalmente nessa questão de falta de energia, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente também, então só estou dando spoiler, tá certo? Bom, e aqui, pelo menos no chat, eu queria dar uma boa tarde para a professora Josimara, que está aqui em um dos canais de desenvolvimento profissional, que falou com a gente, tá certo? Eu estou acompanhando nos 2 canais. Temos a Unidade Regional de Ensino de Votuporanga,
Votuporanga. Então, boa tarde para vocês também. Itapevi também está conosco. E Mogi das Cruzes, boa tarde para vocês também. Profissionais, professores, professoras, diretores e todos, até aluno, né? A última que nós tivemos aqui, a gente tinha até uma sala assistindo a gente. Então, sejam muito bem-vindos. Paty, tem alguma interação aí no chat? Ainda não, estou no aguardo aqui. Pessoal, podem nos contatar aqui, façam perguntas, comentem de onde vocês são, tá bom? Para a gente saber se a gente está chegando para todo mundo também. Com certeza. É importante saber se a gente está chegando para todo mundo, assim como o conhecimento aqui. Por que a gente traz a importância de saber o caminho da eletricidade? Que a gente tem censos para poder discutir quando chega na sua conta de energia bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. O que é isso? Então, quando a gente fala de bandeira verde, como a gente viu no gráfico lá onde a gente mostrou as fontes de matriz energética do Brasil, a gente está usando majoritariamente as hídricas, que tem um custo muito mais barato, e a gente pode ver que ela tem um despacho muito melhor. Eu ia falar despachabilidade, nem existe. Ela tem um despacho muito melhor e mais barato. Mas quando a gente usa as térmicas, e por que a gente está usando as térmicas? Ela tem um custo muito maior, ela tem um impacto ambiental muito maior, então o preço dessa energia ela é mais cara. Então entender o caminho dessa energia faz a gente ter uma noção do que está acontecendo no Brasil e no meio ambiente. Então, poxa, se eu estou usando, se chegou uma bandeira vermelha 2, quer dizer que estamos acionando mais termoelétricas, que são as queimas de combustíveis. Por que estamos acionando mais? Quer dizer que os rios estão baixos? Por que os rios estão baixos? Então, entender o caminho da eletricidade te dá senso para discutir outras ações fora da eletricidade em si, da conta de energia em si. Situações climáticas que impactam, né? Com certeza. Então é uma coisa recorrente, né? É importante a gente entender que crises hídricas vão dar recorrência à energia, por exemplo, alta, né? Um gasto energético maior por conta das ativações, por exemplo, de energias termoelétricas. Falei certo dessa vez. Aqui eu trouxe uma curiosidade. Vamos quebrar um protocolo rapidinho para a gente fazer uma interação com quem tiver, assim. Quem quiser comentar e sabe ou gostaria de entender, às vezes a pessoa tem painel solar dentro de casa, só que a conta de energia, quando olha lá na fatura de energia, a energia ativa, que é a que injetou na rede da empresa, não é a mesma que injetou, que mostra no inversor, no equipamento. Então, assim, sabe o porquê? Conhece o caminho da eletricidade dentro da sua casa? Aí fica aqui, se alguém quiser fazer uma pausa, uma reflexão aqui com a gente. Quer dar uns minutinhos, Sumaia? Fica a dica. Estou olhando aqui algumas situações no chat. Teve uma professora. Olá, professora Marisa, tudo bem? É um prazer estar com você também. Como podemos, então, trabalhar com nossos alunos energia solar? Então, é importante entender que a energia solar ela está presente não só para energia eólica, para energia renovável, né, como fonte de energia, mas com o uso de painéis solares, como você trouxe agora, né, mas também ela está presente em tudo. É uma das energias primárias que vão gerar aí todas as outras energias, gente. É muito bacana isso. Bom, e aí acompanhando como são situações, né, que conseguimos conectar com a realidade dos nossos estudantes muito bem. E é um conteúdo também que cai agora no 4º bimestre de Geografia, de acordo com a nossa professora aqui. Olha que interessante. Então, estou gostando de ver. Mas a gente pode dar continuidade. Eu adoro que eu comecei a ter gosto por geografia quando chegou nessa parte de geopolítica, eu entendia da matriz energética. Eu pego os meus livros ainda, é muito legal e é muito rico ver como mudou a matriz energética brasileira, assim. Os meus livros de 2000 e pouquinho, gente, chega a ser até... E a matriz energética era majoritariamente hídrica, ainda mas a gente estava falando de 80%. Então a gente está diminuindo essa dependência da matriz hídrica e acrescentando novas fontes de geração.
Mas aqui o que eu queria trazer é que o caminho da eletricidade dentro da casa, dentro quando você instala um painel solar, o que acontece? O painel solar ele capta, né, a radiação do sol e através dos movimentos das moléculas ele vai gerar energia elétrica, onde essa energia ela passa por um inversor. Esse inversor vai deixar essa energia boa. Tipo, não quer dizer que a energia é ruim, mas ele vai deixar essa energia de uma forma em que você consiga usar dentro dos aparelhos de casa. Então, gerou energia elétrica, o sol está batendo na placa, a placa está movimentando, gerando ali a energia, vai passar pelo inversor e o inversor vai levar para as tomadas da sua casa. Então, a energia elétrica ela vai primeiro passar por toda a sua casa. Então, a gente vai alimentar a geladeira, que vai ficar ligada 24 horas. A gente vai alimentar aquele seu aparelho que está em stand-by, que a gente poderia ter tirado da tomada. A gente vai alimentar o carregador que você deixou lá, né, gente? Não podia. O ventilador que você esqueceu ligado. Então, alimentou toda essa parte dentro de casa. O excedente, ele passa para o medidor da distribuidora. Então, por isso que às vezes tem uma diferença. Tipo, poxa, eu comprei aqui um aparelho incrível, só que eu fico dentro de casa o dia inteiro e não está gerando créditos de energia na conta da fatura. Poxa, por que não está gerando? Estou consumindo toda a energia que eu estou gerando, eu estou consumindo dentro de casa. E lembrando, né, energia solar só vai gerar quando tem sol. Então, à noite, eu estou usando a energia da concessionária. Porque eu não estou gerando energia nesse momento. Então, é onde tem ali o registro do consumo. Então, entender os caminhos da energia, novamente, te traz discernimento de, tipo, será que o painel solar é a melhor opção para a minha casa? Se eu passo o dia inteiro fora de casa, qual que é a energia que eu estou economizando, gerando ali no painel solar, sendo que à noite eu vou estar usando a energia da distribuidora de energia. Então, fica esse questionamento aqui. É óbvio que aí a gente tem a parte de tributações, de energia injetada e energia consumida, mas tendo essa noção já bem lúdica, que eu tentei aqui fazer uma conversa lúdica para a gente poder formar esse senso crítico juntos aqui. Então, tendo essa condição, será que o solar é a melhor opção para uma transição energética? Temos que discutir e analisar o consumo, analisar as tecnologias, quais são as opções que nós temos de tecnologia viáveis hoje. Quando a gente falar um pouco sobre a transição energética, a gente pode até abordar algumas possíveis tecnologias que auxiliam ao sistema solar a ser, sim, uma solução de transição energética. Então, realmente, quando eu trouxe essa provocação aqui um pouco fora do script, é mais para a gente ter esse conhecimento sobre o caminho da eletricidade, que ele realmente é fundamental para a gente seguir novas discussões. Assim. Então, e aqui fica uma... Quer fazer a pergunta? Vamos fazer. Então aí, ó, professor, professora, gestor, alunos, caso tenham, né? Alguns alunos aí, saberia onde procurar informações atualizadas sobre energia? Vamos deixar um tempinho? Quer esperar um pouquinho? Quer ver quem é que está falando já? Vamos? Pode ser? Vamos lá, então. Tá 2 minutinhos então, aí, 2 pessoal. minutinhos para vocês interagirem com a gente aí, deixando no chat, seja aqui no aplicativo ou no YouTube, lembrando, desenvolvimento profissional, tá? Os canais.
Olá! E temos interações aqui no chat, viu? Gostei de ver. Bom, a professora Janete escreveu aqui Agência Nacional de Energia Elétrica. Temos interações também, desculpa. No Desenvolvimento Profissional 2, temos a professora Marisa respondendo ao Ministério de Minas e Energia. A professora Josimara respondeu ONS. Que mais? Tá, e temos algumas perguntas também já aqui, olha só. A professora Josimara pergunta: o que impede o uso maior de energia solar aqui? E aí eu acho que aqui ela quis dizer, aqui em São Paulo, né, ou nos prédios públicos, não sei, acredito que seja isso, ou nas escolas, por exemplo, que estão nos assistindo. E temos outra pergunta também da professora Ana Paula, que é uma curiosidade. Aquelas lâmpadas de LED solares ajudam o meio ambiente ou na conta? E aí? Vamos por partes. Certo. Sobre como buscar informações atualizadas sobre o setor elétrico e sobre toda a parte do arcabouço de energia do Brasil, eu sempre vou estar recomendando o EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. É a fonte mais confiável que vocês têm lá pelo EPE. Eles desenvolvem o Plano Nacional de Energia. Então, tudo que a gente está falando de desenvolvimento energético, matriz e informações atualizadas sobre o Brasil e toda a energia, a gente procura lá. O ONS é uma ótima fonte de pesquisa. A ANEEL também são incríveis. E as distribuidoras, aí fica aí, acho que a distribuidora local, que é o que chega aquela continha lá, tem no rodapé ou no cabeçalho lá o nome da distribuidora, sempre terão informações atualizadas e aí sobre a área de concessão onde você atua. Então é interessante buscar aqui também. Sobre a pergunta das lâmpadas, vamos lá. Apagar uma luz sem eficiência é uma ação de eficiência energética. Uma luz que não tem a necessidade dela estar acesa. A partir do momento que você substitui um sistema de iluminação por um sistema de iluminação inteligente, que ele capta a energia do sol, carrega uma bateria e à noite, quando você realmente precisa, ele acende, sim, é uma ação de eficiência energética. Você só vai ter retornos significativos na sua conta de energia se o consumo que essas lâmpadas representarem for realmente significativo. Então, não adianta eu falar, nossa, você vai trocar lá 3 lâmpadas por 3 e eu vou esperar que isso reduza a minha conta em 20%. Não, tem que ver qual que é a proporção de energia que essas lâmpadas ocupam dentro de toda a sua residência. Então, se sua residência tem ar-condicionado, chuveiro, e eles ficam ligados, né, de forma extraordinárias, não vai fazer diferenças monetárias. Para o planeta sempre vai fazer diferença. Qualquer mínima ação de eficiência energética é importante e a gente sempre tem que estar ressaltando isso. Porque a eficiência energética ela não é deixar de usar, ela é usar de forma consciente. Então, respondendo na Pro, ajudam o meio ambiente e também na conta. Com certeza. É isso com aí, toda certeza. E sobre por que não utilizamos mais energia solar, se não me engano foi essa uma das perguntas, né? Lembra quando a gente falou dos caminhos da energia elétrica e eu até comentei sobre a segurança energética? Então, quando a gente fala de sistemas solares e em geração distribuída, então a gente está instalando plantas em lugares, né, dentro dos grandes centros, para que elas gerem energia conforme a necessidade que tem ali, vai despachando no sistema. A energia, ela é gerada e ela é despachada para algum lugar. Então, essa energia dos painéis solares, ela precisa ser consumida, ela não é gerada e armazenada. Aí é onde entraria num material, num outro sistema de apoio, que seria o armazenamento de energia. Então, eu gero, eu coloco em baterias e eu despacho quando necessário. Mas não é tão mais difundida questões de custos e também porque tem toda a integração com o sistema elétrico nacional, o sistema interligado nacional. Então, se eu estou gerando
energias contínuas, né, através de hidrelétricas, então essa energia ela tem que ser consumida. E aí, ao contrafluxo, eu estou gerando energias num período solar, onde eu estou injetando ali, mas ninguém está consumindo essa energia, gente, essa energia tem que ir para algum lugar. Então, por isso que quando a gente fala de instalação de painéis solares, eles devem ser homologados dentro das distribuidoras, porque a gente está falando de segurança energética. A partir do momento que eu homologo o meu sistema solar dentro da distribuidora, a distribuidora tem noção e controle sobre a energia que você está injetando. Então, tipo, a energia que está chegando nas ruas das distribuidoras e a energia que você também está colocando na rua. Então, tipo, tem todo esse estudo energético que ele precisa ser balanceado para que não ocorra, o operador nacional do sistema não tenha que desligar grandes despachantes de energia por conta que a gente está tendo uma grande inversão de fluxo. Então, é uma parte um pouco mais complexa do caminho da eletricidade, mas que é importante a gente ter esse conhecimento. Legal. E falando agora sobre transição energética, a gente tem aí alguns desafios, né? A gente já está aí com a nossa energia, como você trouxe na matriz, bem à frente, mas ainda é um desafio passar por alguns percalços aí. E como que é esse processo? Conta pra gente. A transição energética, acho que eu estava até comentando com você, que ela só vai ocorrer quando a gente conseguir atingir a tudo e a todos que precisam, né? Mas a transição energética ela é um momento que nós estamos vivendo, estamos passando, e que se faz necessário repensar no uso de energias e como que a gente está como sociedade hoje, como que a gente quer chegar. Vale destacar que no EPE, Empresa de Pesquisa de Energia, no Plano Nacional, eles também falam sobre a transição energética e eles deixam a transição energética hoje baseada em 6 pilares, que é o desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, inovação e tecnologia, digitalização, uso eficiente dos recursos energéticos e também fontes de baixo carbono e eletrificação. Nossa, falei, não falei nada, né? Mas quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente está pensando desde as cadeias de produções. Então, desde como eu chego até ao consumidor final, como que eu desenvolvo um produto com baixa pegada de carbono. Então, são repensar as ações que impactam a mudança climática, que hoje está agravando alguns recursos renováveis, que é o que a gente tem visto com o problema das crises hídricas, que devido à mudança de temperatura no planeta, o ciclo de chuva e renovação, ele muda, então a gente tem esse problema. A digitalização, ela vem como um grande pilar também para a transição energética como um todo. Então, quando a gente pensa em digitalizar algo, não é só porque a sociedade está evoluindo a ponto de, tipo, a gente não quer mais papel. Então, assim, quando a gente digitaliza algo, a gente deixa esse algo mais perene, mais fluido, a ponto de gastar menos energia. Então, pensar em digitalizações também pensar mais para frente em, tipo, poxa, eu estou conseguindo chegar no meu usuário final de forma mais rápida, de forma mais acessível. E a eficiência energética, ela é um pilar da transição energética. Então, sempre que a gente falar de eficiência energética, a gente está falando diretamente da transição energética, até porque a eficiência energética não é deixar de utilizar. Eu acho que eu falei isso, eu sempre vou falar, porque é usar com consciência, não é apagar uma luz. Poxa, eu estou de dia, eu preciso dessa luz acesa, se eu abrir a janela, a claridade não está aqui, vai clarear aqui? Então, é usar com consciência e saber como usar. Renan, então, assim, aproveitando a sua fala, a gente já tinha conversado aqui nos bastidores, né? Mas eu quero que você comente aqui. Há um tempo atrás, né, existia todo um negacionismo em relação às mudanças climáticas, né? Se elas estavam realmente acontecendo, se existia uma participação efetiva, né, do homem, né, nessas alterações climáticas. E hoje a gente sabe, a gente está sentindo na pele que elas existem. No entanto,
outras dúvidas agora surgem, né? Então, assim, será que realmente essas soluções, elas são eficazes? Elas são soluções, vamos dizer assim, que palavra que eu usei quando a gente estava conversando? Eficazes e seguras, né? Como que a gente pode, pensando agora dentro de uma sala de aula, né, dentro da educação, como é que a gente pode, dentro da sala de aula, contribuir para uma retomada de consciência, né, dos nossos estudantes em relação a isso? É um bom questionamento. A gente ter o negacionismo sobre os impactos ambientais não tem como mais, a gente está vivendo na pele. Até seria tipo, a gente voltar em alguns momentos históricos, né, desde a Revolução Industrial, o homem tem utilizado muito de recursos renováveis para um desenvolvimento como sociedade. Entende-se que com os conhecimentos que haviam na época e com algumas formas de exploração de matérias-primas, a sociedade se desenvolveu para chegar como nós estamos hoje. E a partir de hoje, olhando para trás, a gente vê que teve um impacto. Então, repensar a forma de consumo, a forma de utilização da energia, ela é necessária, mas não vai existir uma ação única para que vai ser a solução dos problemas. A transição energética e tudo, quando a gente falar de ações de eficiência e redução, são conjuntos de ações que vão fazer a diferença num todo. O planeta não chegou como chegou, não está na crise climática, que estar com uma ação específica. Então, são conjuntos de ações políticas e aplicações que a gente tem que fazer para que tenha uma reversão, sim, desse cenário que nós temos. A principal maneira de poder formar cidadãos conscientes e que consiga desenvolver e refletir ações sobre é trabalhar a consciência. Então, a partir do momento que eu dou ferramentas para esse aluno, para essa criança, para esse adolescente, para ele desenvolver o pensamento crítico sobre, tipo, poxa, quanto que essa energia caminhou para ligar essa lâmpada que eu estou acendendo agora? Quais são os impactos de eu ter uma fatura de energia, do papai e da mamãe ter uma fatura de energia que está com bandeira vermelha? Poxa, o que é a bandeira vermelha? Então, desenvolver esse senso de crítico desde criança, adolescente, ele é a ação fundamental. O conhecimento, ela é a ação fundamental para que essa criança, esse adulto, essa criança, esse adolescente, ele se torne um adulto que questione poxa, o que a gente pode fazer para mudar? Será que já não existe alguma política pública que me ajude a mudar? Por exemplo, dentro do programa de eficiência energética, que é regulamentado por uma lei, a Lei 9.991 de 2000, tem um tipo de projeto que é o bônus refrigerador, onde retira-se um refrigerador ineficiente e tem um refrigerador novo e mais eficiente no mercado, que aí fica para essa pessoa por um custo mais barato, ou seja, tem um subsídio, né, que a pessoa consegue comprar esse refrigerador por um preço mais acessível. Então, essa criança que já foi desenvolvida com esses questionamentos, ela consegue ir atrás de, tipo, poxa, quais são as políticas públicas que me ajudam a construir eficiente, a pensar eficiência, né? E aí, podendo ser um adulto empreendedor, vai buscar linhas de crédito. Se for um outro adulto que queira seguir por um outro caminho, vai atrás de políticas públicas e defender isso, né, de forma ativista. Então, assim, a melhor ferramenta e melhor arma que a gente tem é o conhecimento. E trabalhar isso em sala de aula pode ser transversal, é gostoso. Não precisa ser só os professores de geografia, não precisa ser só os professores de ciência. Eu acho que é por isso até que o tema aqui é do sol à sala de aula. Porque falar sobre eficiência é entregar ferramentas para que a gente mude o futuro. Ótimo, obrigada. Imagina. Então, continuando, eu tenho outra pergunta para falar a respeito da transição energética. Quais seriam os desafios, então, daqui, durante esse processo de transição, até chegar mesmo na mudança da matriz como um todo, né, no 100%, né, que a gente está
nos 80, né, pelo que eu vi. Quais seriam os desafios energéticos daqui para frente? Então, pensando na questão de produção de energia que a gente vivencia nesse momento tão, né, de necessário, né, necessidade de energia, até para essa transmissão tá acontecendo ao vivo e chegando lá, a gente tá consumindo energia, tá aqui porque tem energia, né? Então, quais seriam os desafios? Você saberia dizer para a gente? Desafios são vários, aí eu vou colocar alguns chapéus e tirarem outros aqui enquanto a gente for conversando. Mas quando a gente para olhar o setor elétrico, um dos desafios é as fontes transitórias de energia, como o caso da solar. Então, ela gera energia durante o dia e à noite ela não gera energia, onde se eu tenho essa fonte, poxa, à noite eu preciso de uma fonte de energia que esteja para me alimentar. Então, um dos desafios e pilares, pensando mais para frente, é quais as tecnologias que nós poderemos usar para um armazenamento de energia ou um controle despachável de fontes, onde se eu gero a minha própria energia, eu utilizo ela no tempo que eu preciso, não só no momento em que ela está gerando. Então, quais seriam as tecnologias? Hoje, nós temos os sistemas de armazenamento de energia. Ainda é uma tecnologia que está em desenvolvimento e está crescendo ali. A gente tem estudos que mostram que essa tecnologia, assim como o solar, ele tem o seu boom e ele vai diminuir um pouco ali os custos até entrar num platô onde fica mais acessível. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela abre consultas públicas para regulação desses armazenamentos de energia. Então, através de políticas públicas também, a gente consegue buscar incentivos para baratear essas tecnologias e também pensando em fontes alternativas de energia. O que seria fontes alternativas de energia? Hoje a gente tem alguns cases que é de hidrogênio verde. Então, a gente tem o hidrogênio verde como uma possível fonte alternativa de energia que hoje ela depende muito ali de um espaço, de uma demanda e tem uns custos às vezes muito elevados. Mas a gente pode pensar também em biodigestores. Então, os desafios que nós temos olhando o setor elétrico fontes seguras. Então, como que nós teremos fontes seguras e despacháveis de energia para que tenha essa segurança perante a matriz, onde o que eu estou distribuindo realmente está sendo uma fonte intermitente, então ela não vai ficar caindo e voltando, ela não oscila e ela está dentro dos padrões adequados que nós temos. E aí, tirando um pouco o chapéu do setor elétrico, botando um pouco o chapéu de políticas públicas, a gente só vai ter uma transição energética efetiva quando a gente chegar com a energia em quem precisa. Então, não adianta nada a gente chegar com grandes energias limpas em grandes centros, em grandes indústrias e esquecermos ali das populações que vivem em situações periféricas, que não têm acesso muitas vezes a uma rede segura. Então, quando a gente para pensar na segurança energética, na transição energética, a gente tem que pensar também nas políticas públicas e nas ações para chegar em quem precisa também. Então, para chegar ali naquela unidade de saúde, que muitas vezes está próximo de uma área de evasão, ou muitas vezes ali regularizar uma área de evasão para que a energia chegue de forma segura para essas pessoas. Então, quando a gente para pensar nos desafios, são inúmeros. Aqui eu citei só dois, a segurança de despacho energético e também a parte de políticas públicas para o acesso a todos da energia segura e limpa. Para não se estender muito, que eu acho que a gente já está chegando na reta final, a ideia aqui também... Acho que pulou um. Não é isso? A ideia aqui também, perdão, é a gente pensar em como abordar uma temática de eficiência energética em sala de aula. A eficiência energética, ela é a capacidade de gerar a mesma quantidade ou o mesmo serviço de um produto com menos energia do que já é feito. Então, desde
muitas vezes não ligar o ar-condicionado, porque às vezes um ventilador está dando conta, ou nem precisa, às vezes abre a janela, dá conta, não ficar abrindo a geladeira para ficar pensando na vida, que é um clássico, né? Banhos mais curtos, banho é maravilhoso, né, gente? Não tem como, né? Mas vamos refletir, tipo, não precisa de 10 minutos num banho, não. O banho, ele é ali, né, para higiene pessoal. Então, fazer banhos mais otimizados ali para higiene pessoal, ele realmente é pensar. E é trazer esses conceitos através de questionamentos para os alunos. Só que como que a gente entrega isso para o aluno? A gente tem que dar ferramentas para que eles desenvolvam um senso crítico. Então, tipo, muitas vezes é trocar um equipamento? Sim, pode ser trocar um equipamento. Muitas vezes é analisar o equipamento que o papai e que a mamãe já vai comprar. E aí, até no próximo slide, eu trago sempre essa brincadeirinha aqui. A gente tem o selo Procel e a etiqueta ENSE, que é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Saberia me dizer qual que é a diferença? Isso não estava combinado, Isso hein, não estava Sumaia? combinado. Não estava combinado, mas eu posso dizer que isso tem no material digital de ensino de ciências. Olha! Tá certo? Os nossos alunos do oitavo ano, eles já aprendem sobre isso. Tá certo? Então, como conhecedora do material digital, eu sei que os nossos estudantes têm esse estudo já para ter essa conscientização sobre a energia e a importância, né, da questão de não ter gasto energético à toa, né? Não deixar TV ligada, ficar olhando e refletindo na frente da geladeira, tomando banhos prolongados. E também na etiqueta, né? Aquela etiqueta para falar que para acho que identificar se não me engano, esse selo, né? É um selo de qualidade, é um selo que de alguma é o selo de qualidade para dizer que passou, e o outro é para contar os dados mesmo, o estudo de quanto produz ou quanto gasta. Então, é mais direto, no sentido de é mais assertivo e dá informações quanto ao gasto energético que você vai ter na sua casa ao utilizar aquele produto. É isso. É isso aí. Foi uma pegadinha, desculpa, a gente não havia combinado. Isso daqui foi só para quebrar o gelo, que eu achei que eu ia estar muito nervoso aqui na hora. Eu já jogo a bola aqui, alguém vai falar para mim. Mas aqui a gente tem duas etiquetas. A etiqueta com a lâmpada sorrindo, que eu já ouvi várias. É a lâmpada feliz, a lâmpadazinha sorrindo, a meia acesa, a meia apagada. Enfim, em sala de aula a gente escuta muito disso. A lâmpadazinha, ela é o selo Procel, que é do Programa Nacional de Conservação de Energia. Todo produto que tem essa etiqueta, ele é o mais eficiente do mercado na categoria dele. Então, sempre que tiver o selo, você sabe que é um produto mais eficiente que você tem naquele momento, né? Então, por que eu falo naquele momento? Porque as tecnologias evoluem. Então, se eu comprei uma geladeira em 2021 e ela tinha o selo, em 2021 ela é a mais eficiente naquele momento. Talvez em 2025 ela não esteja mais no Procel. Mas por que eu trago sempre isso? Porque é ensinar os alunos a ler e a entender a diferença. A outra etiqueta, que é onde a gente tem ali a assinatura do Inmetro, aí tem a classificação A, B, C, D e E, ela faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem e ela é gerida pelo Inmetro, e a intenção dela é mostrar os gastos energéticos de produtos. Então, você pode ver que quando a gente fala de energia, então a gente não fala só de energia elétrica. Quando você compra um carro, ou às vezes você já viu em algum carro, muitas vezes você vê essa etiqueta. Por quê? Porque ele tem um consumo de combustível. Então a gente está falando ali da queima de um combustível que gera energia, né, a queima do combustível gerando energia mecânica, que é o movimento do carro. Então, se um carro tem uma etiqueta A, ele é um dos mais eficientes. Entender a diferença entre essas duas etiquetas facilita muito para os alunos compreenderem a aquisição de produtos, para poderem questionar o consumo dentro de casa. Poxa, se às vezes você olha o ar-condicionado, tem a etiqueta lá, ele está com A, mas ele não tem o selo Procel,
ele é um ótimo ar-condicionado, mas ele poderia ser um excelente se ele tivesse o selo Procel. Então, não necessariamente o produto que tem a indicação A tem o selo Procel. A diferença é isso, o selo Procel é como se fosse uma excelência, e a etiqueta ENSE, né, que é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, ela vai mostrar o consumo, a marca, os registros no Inmetro. Então, assim, trazer isso em sala de aula e mostrar isso para os alunos, a gente já consegue formar uma base ali para poder discutir e aplicar, às vezes, uma discussão maior em sala de aula. Perfeito, olha só, já vimos. E nós temos Festival de Energia em Jogo, como que é isso? Explica pra gente. Gente, o Festival Energia em Jogo é um projeto que a gente já aplicou e eu sou particularmente apaixonado, porque quando a gente fala de eficiência em sala de aula, a gente não precisa se limitar às ações de geografia, às ações de ciência, porque a gente consegue, através de outras habilidades da BNCC, implementar a fala de eficiência energética. No Festival Energia em Jogo, a gente trabalhou muito com a arte e educação, onde a gente dividia os alunos em turma, a gente definia um objetivo. Qual que era o objetivo? A gente queria criar uma feira cultural. Então, a gente dividiu ali. Já que a gente vai criar uma feira, um grupo vai fazer a parte de dança. Então, poxa, como é que seria a parte de dança? Então, eles criavam músicas e ritmos para falar de eficiência energética e saíram letras maravilhosas. E realmente não é porque foi um projeto que eu vivenciei. Os estudantes são muito criativos quando eles querem abordar temas. Além disso, a gente trabalhava outras atividades de artes para a criação de uma campanha de consumo consciente ou de eficiência energética dentro da escola. Então, os alunos criavam cartazes, os alunos criavam banners, eles criavam propagandas e eles faziam vídeos. E nesses vídeos, a gente ensinava eles a roteirizar. Então, poxa, você vai escrever. Então, a gente trabalhava língua portuguesa, a gente trabalhava educação artística, a gente trabalhava história, a gente trabalha ciências também, porque aí a gente acaba abordando ali, né? A gente mobilizava toda uma escola em prol da eficiência energética, que é um tema transversal. Então, a gente consegue construir e falar através da arte e educação, mas eu também gostaria de trazer que não é só através da arte e educação. A gente tem outras ações também, como a gamificação, que aí a gente tem projetos, né, em âmbito nacional que são gratuitos, que é a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, que a gente poderia estar aplicando com os alunos e usar os materiais da Olimpíada, fazer os jogos e essas dinâmicas em sala de aula. Poxa, a gente não tem, como é que fala? Computador disponível em sala de aula. Gente, a gamificação ela é ótima. Você pode fazer, depois de uma aula de caminhos de energia, você pode fazer uma roda, faz um post-it, cola que fonte de energia eu sou, passa para o lado, vamos brincar de quem sou eu, e instigando ali, sabe? Então, usar outras metodologias, como a arte, a educação e a gamificação, elas são ótimas para abordagem em sala de aula. Eu vi que você trouxe algumas referências aqui no nosso material, então, para vocês, depois, professores, vocês podem também estar baixando esse material. Passa para mim um slide, por favor, Paty. Isso. E aí eu vou deixar aí, pedir para o diretor deixar mais um tempinho na tela para vocês lerem o QR Code, em especial o QR Code da direita, que ele vai dar acesso aos materiais dos diálogos que a gente teve até esse momento, inclusive esse material que tem as dicas de referência que o Renan trouxe para nós aqui nesse diálogo. Gostaria de deixar aqui também um recado da professora Marisa, que falou que trabalhou etiqueta energética com o professor de física e matemática, e foi super bom. Então, eu imagino que essas parcerias também entre os professores dentro da sala de aula, ela é fundamental, porque ela mostra, né, o quanto a educação ambiental ela permeia, ela é transversal, ela está ali dentro da física, da matemática, não só das ciências, né, ou da biologia, como a gente vê tanto, tá certo? Bom, quero lembrá-los que nessa semana a gente também tem a Conferência Nacional Infanto-Juvenil acontecendo. Os nossos estudantes, né, que foram para Goiás, né, e logo mais estarão em Brasília, estão lá tendo
formações, aprendendo, para justamente trazerem informações e quem sabe estar aqui com a gente também, nesse diálogo, trazendo informações e trazendo aí o que eles vivenciaram, tá certo? Isso é muito importante. Bom, Renan, muito obrigada pela sua presença, por nos esclarecer aqui hoje, tá certo? Seja bem-vindo. Quem sabe uma próxima também, né? Para trazer mais informações. Claro, nossa, prazer enorme estar aqui com vocês. Foi uma troca muito gostosa. Espero que quando a gente for acender agora uma luz, a gente pensa, meu Deus, caminho todo que ela percorreu para acender essa lâmpada aqui. E que a gente se questione e fale sobre eficiência energética em sala de aula. É isso aí, pessoal. E a gente se vê, então, no próximo diálogo. Até! Tchau, tchau.